Bicho, simplesmente Palmeiras campeão, Santos rebaixado e muito mais. Bora começar pelo começo, pelo jogo entre Cuiabá e Atlético Paranaense. Eu sei que vocês não querem ver, mas deixa eu falar. Foi um jogo bem interessante foi um jogo bem interessante do Cuiabá. Inclusive, eu tinha cravado, se eu não me engano, no último vídeo que eu falei sobre Brasileirão, eu disse que seria 3-0 Cuiabá, mas pelo menos a vitória do Cuiabá eu botei. Mas se eu não me engano, foi 3-0. Inclusive, foi um bom jogo do Cuiabá mesmo. Atlético Paranaense fica de olho, vai para a Sul-Americana. Se vacilasse menos, se empatasse menos, com certeza o Atlético Paranaense estaria na Libertadores. Mas empatou muito o jogo, pegou muito time ruim, empatou, perdeu, vacilou muito a equipe do Furacão. Continuando aqui, o jogo do Corinthians. Corinthians que estava disputando nada, Curitiba também. Curitiba que já estava rebaixado. Corinthians só estava garantindo sua vaga para a próxima Sul-Americana. Foi o último jogo que o presidente do Ilho é o presidente oficial do Corinthians, porque a partir de janeiro é Augusto Melo. Continuando aqui, a gente já tem um jogo aqui do Vascudo e Bragantino. Pense num jogo sofrido. Eu assisti esse jogo, viu? Meu irmão, o que o Vasco passou de sufoco. Primeiramente, teve a lesão de Marlon Gomes, tal coisa que dificultou muito o time do Vasco. Mas foi um efeito borboleta, porque quando o Marlon Gomes saiu, entrou Paulinho de Paula. Assim, vê só. Quando o Paulinho entrou, começou aqueles lances lá. Assim, Paulinho mete o gol. Faz 1-0 pro Vasco. Assim, a torcida endoida. Bahia tava ganhando. Assim, depois o Galo faz 1-1. Tudo ruim pro Bahia. E etc. Eu continuo conversando isso no outro jogo. Assim, depois aqui, o Bragantino faz o 1-1. Enquanto na outra partida o Bahia tava ganhando e o Santos estava empatando o seu jogo. Assim, tava tudo acabado pro Vasco, pô. Porque tava 1-1 aos 38 minutos do segundo tempo. Assim, chega lá ele, o criticado, o número 70, Serginho Macedônia. Lá vai ele, mete um gol de cabeça, vai lá, receba. Assim o Vasco fica na Série A. Repito, o time de Ramon Dias está na Série A. O Vasco está na Série A. É como ele fez uma promessa aqui, ó. No Bajo, o Vasco é um time grande. Não tem que passar nunca mais por essa situação. Disse Ramon Dino. Disse Ramon Dias, técnico do Vasco. Depois disso, ele é o Ramon Dino mesmo. Tem que respeitar. O cara tá muito asterec. Continuando aqui, o jogo do Bahia. Meu Deus do céu, foi um baile. Tem que respeitar Rogério Ceni. O cara tá fazendo um trabalho bem ok pelo Bahia. Mas foi muito decisivo esse último jogo. Jogo que fez o Bahia ficar na Série A. Enquanto o Santos, continuando aqui, foi um jogo em que o Bahia fez 1-0 logo de cara. Mas depois de um erro lá do time do Bahia, tomou 1-1. Assim continuou. Lá no finalzinho do primeiro tempo, o Luciano Juba fez um gol no último lance. No último lance do primeiro tempo. Assim, 2-1. Assim, momentaneamente, o Santos estava caindo, porque o Vasco estava ganhando seu jogo. Mas depois chegou pro segundo tempo, Bahia estraçalhou. Teve gol de Tassiano, fez 3-1, depois fez 4-1. Virou até passeio, 4-1. Atlético Mineiro mesmo tava brigando por nada, porque precisava fazer 9 gols de diferença para ser campeão brasileiro. Uma coisa que é quase impossível. Continuando aqui, a gente teve esse jogo que, meu Deus do céu. Desculpa a torcida santista, mas eu ri muito. Foi Esse jogo foi coisa de filme. No Brasileirão, que homenageou Pelé e o nome do Brasileirão era Brasileirão 2023 Rei, o Santos. O Santos foi rebaixado. Detalhe, primeiro gol que o Santos tomou foi de Marinho, ex-jogador do Santos. E o segundo gol, no último segundo, que João Paulo teve um erro lá, foi um gol que Pelé nunca fez. Gol de meio de campo. Isso é coisa pra cinema.
Meu Deus do céu, só coisa que o lá de cima consegue fazer. Impressionante como o Santos está azarado depois que Pelé morreu, pô. Mas eu vou dizer pra você, essa presidência do Santos, Andrés Rueda, vem fazendo uma má gestão do caramba. Beleza que o último também não é essas coisas. Mas o último conseguiu fazer a melhor campanha de um vice-líder no Brasileirão. Depois levou o Santos para a final da Libertadores e etc. Meu Deus do céu, cara. Agora são três da tarde do outro dia. Ainda não tá na minha mente que o Santos de Pelé, Santos de Robinho, Santos de Neymar foi rebaixado para a Série B. Continuando, a gente teve o jogo do Tricas contra o Flamengo, que é assim, eu não posso falar muito porque eu não assisti o jogo, mas pelo jeito foi gol de Papai Luciano. Eu digo Papai Luciano porque Luciano já é pai do Flamengo. Falei tão leve. O que esse cara já marcou de gol contra o Flamengo no histórico recente não tá na conta, bicho. Foi muito gol. Mas mesmo com a derrota, o Flamengo continuou no G4. Porque basicamente o Internacional ganhou do Botafogo e fez o Botafogo ficar no G5. Se o Botafogo ganhasse, a história era diferente. Botafogo passaria Flamengo e Flamengo cairia para quinto, ou seja, indo para pré-Libertadores. Que inclusive a má sorte do Botafogo continuou. E foi por um tiquinho que não foi campeão brasileiro, o Bota-Bota. Mas assim, com esse último jogo aí, completou 11 jogos que o Botafogo não ganhava do Brasileirão. Isso é muita coisa. Depois a gente teve a despedida de Soares pelo Grêmio, onde Soares beijou a pistola 2 vezes. Tem que respeitar o Luizito. E agora o Grêmio é o vice-líder, tá classificado para Libertadores e tá bem safe. Tem que respeitar Renato Gaúcho. Agora, torcedor do Grêmio, deixa ele jogar o futebol lei dele lá em Copacabana. E para terminar aqui com o jogo do decacampeão brasileiro. Ele, Palmeiras de Abel Ferreira. Tem que respeitar o Palmeiras, viu? Foi de virada lá no finalzinho do campeonato. A partir da 30ª rodada, a água do Palmeiras engrossou. Enquanto o Botafogo tava no declínio, Palmeiras só tava indo pra cima. Beleza que ainda teve alguns resultados ruins, como a derrota para o Flamengo de 3-0 no Maracanã e depois o empate lá fora de casa contra o Fortaleza. Mas eu vou dizer para você, tem que respeitar esse time do Abel. Tudo mais que precisavam, eles engrossaram. E eu vou falar mais uma vez. O Palmeiras é decacampeão brasileiro. Quem tem mais tem 12. E para finalizar, a gente precisa falar desse fim de campeonato de Endrick. Esse cara virou um monstro no final do campeonato, a partir daquela partida contra o Botafogo. E afinal, essa daqui foi a tabela. Palmeiras ficou em primeiro, Grêmio ficou em segundo, Galo ficou em terceiro, Flamengo ficou em quarto. Aqui ainda no G6 tem Botafogo em quinto e o Bragantino em sexto, por causa que aqui, do terceiro pro sexto, todos perderam. E depois aqui pro final, o 17º, o que caiu foi ele. O Santos de Pelé, meu Deus. Pra mim, o declínio foi a partir daquela partida contra o Internacional, quando perdeu de 7-1. Ah, tem gente que diz que foi um deslize, mas pra mim não foi um deslize não, pô. A partir dali, o emocional dos jogadores do Santos estavam quebrados. Uma vez ou outra jogava algum jogo no milagre. Exemplo, ganhou o jogo do Grêmio, ganhou o jogo do Flamengo, ganhou o jogo do Vasco com aquela brincadeirinha de Soteldo. Inclusive, vou dizer pra você, eu acho que Soteldo caiu da bola, viu? Enfim, esse foi o vídeo. Se você ficou até aqui, eu lhe agradeço. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, fui!